meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento do Despertar. Eu estou, Tati Pinheiro, e serei sua guia na sua jornada do autoconhecimento. E hoje eu trago um convidado muito especial, aliás, como todos que são muito queridos e vêm aqui, Chesco Carnevale. Olá, Chesco, boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Tati? É um prazer estar aqui com você, com o seu público. Vamos ver o que sai, né? Muito obrigada pela sua presença. Eu sei da correria que é a vida de vocês, entre cursos, trabalhos, redes sociais, canalizações. Então, eu fico muito feliz quando vocês generosamente conseguem tirar um tempinho de vocês para virem aqui elucidar um pouquinho, né, as nossas dúvidas e ajudar na nossa busca do autoconhecimento. Tício, eu sempre falo aqui que não existe pergunta estúpida, tá? Que as pessoas podem perguntar o que quiserem, que cada um está num grau, né, de busca e tudo mais. Até quando a Meire veio aqui, eu brinquei com ela e falei, você tem os iniciados, eu tenho os iniciantes. Então, a galera pode ir participando, eu vou trazendo as perguntas de acordo com o que for acontecendo, eu vou trazendo as perguntas também que forem colocadas no chat, e depois, para a galera que assiste gravado, gente, não dá mais para vocês fazerem pergunta, porém, corram lá no Instagram do texto, que é o Merkabah, _dimensional, e no direct dele vocês podem perguntar e também comentem aqui, porque nos comentários de vocês, eu e os outros coleguinhas podemos também esclarecer e tirar algumas dúvidas. Quero aproveitar para convidar quem está chegando pela primeira vez a se inscrever no canal, ativar as notificações, todo mundo dando aquela curtida que é super importante. Vamos começar então falando pela Merkabah, Chesco. O que é a Merkabah? E, na prática, qual a sua utilização para nós, meros mortais? Então, o Merkabah, tá? Na verdade, seria um veículo dimensional, tá? Mas não é somente um veículo dimensional. Ele também pode ser utilizado como proteção. Então, em várias bibliografias, o Merkabah ele já foi citado e já foi utilizado, né? Então, se a gente for levar para o lado, por exemplo, do hinduísmo, a gente pode ver que aquelas famosas vimanas, elas já eram comentadas, tá? E que nada mais eram do que realmente Merkabahs. A gente pode ver que na própria Bíblia, né, ali no Monte de Ur, se eu não me engano, tinha aquelas carruagens de fogo que subiram ao céu. Então, essas carruagens de fogo também eram Merkabahs. No tempo egípcio também foi muito citado. Então, são veículos que realmente foram sempre falados na história, né, mas pouco compreendidos e pouco utilizados. Hoje em dia, voltou-se muito a falar sobre Merkabahs e, basicamente, a gente utiliza esses Merkabahs para fazer a segunda projeção. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas conversam sobre projeção astral e capacidades psíquicas, bilocação, vários tipos de capacidades. Mas, normalmente, essas projeções, essas capacidades, elas são abordadas somente dentro do orbe terrestre, onde a gente fala que seria de infradimensões até essa sexta dimensão. E sétima dimensão a gente já estaria falando para fora do planeta. Então, o Merkabah é uma tecnologia que, se bem utilizada, nós podemos acoplar ao nosso perispírito quando a gente já desloca o primeiro corpo em projeção, e acoplando essa tecnologia, ela pode nos auxiliar para essa saída, para a gente poder fazer as projeções para fora do orbe. Projeções, então, indo em outros planetas, outras luas, conversando com outras raças, outros tipos de seres, e não ficando somente aqui nessa erraticidade e dentro dessas dimensões dentro do planeta. Que são dimensões, vamos dizer assim, mais umbralinas, né? Dimensões mais próximas da gente, e algumas dimensões espirituais que chegaríamos até essas cidades astrais e outras localidades onde, quando a gente desencarna, que a gente se dirige. Então, basicamente, seria isso. Não só seria interessante a gente frisar essa questão da tecnologia acoplada ao nosso corpo para fazer essa segunda projeção, mas também é importante lembrar que, a partir do momento que a gente plasma esse tipo de geometria sagrada, vamos dizer assim, essa geometria também nos torna, vamos dizer assim, invisíveis. Tá? Porque para a gente plasmar esse tipo de energia, a gente precisa realmente de uma intenção, pensamento, entendeu? Aplicando uma energia, nossa energia, nisso tudo. E então, entre aspas, também, quando a gente faz isso, a gente está vibrando de uma outra forma que outras pessoas aqui, e fazendo esse tipo de geometria sagrada, a gente fica invisível também para o que a gente poderia chamar que são os desafetos que estão por aí, né?
Mas então, olha, eu achava que era algo bem mais simples do que é, na verdade. Eu cheguei a fazer uma vez, assim, autodidaticamente, eu sou Uhum. teta healer, né? E uma vez eu fiz uma meditação de teta healing e eu me coloquei numa Merkabah e fiz o movimento daqui até o sétimo plano, né? Que é a nossa por assim dizer, meditação da mentalização do teta healing. E fui até o sétimo plano de Merkabah, assim, não existe, né? Viajei total. Agora, pelo que você está falando, é uma técnica que precisa ser estudada, aprimorada, para ser utilizada. Não é uma coisa tão simples, então, né? Não, demanda realmente de um estudo, tá? A gente tem que dar uma estudada, tem que entender o que que é. O Merkabah por si só não é somente aquela figura, aqueles dois triângulos, né? Que a gente chama de tetraedro, não é só isso, tá? Então, um Merkabah, na verdade, por ser uma figura geométrica, ele pode ser qualquer geometria. Então, pode ser um triângulo, pode ser um círculo, pode ser esse famoso tetraedro, pode ser também uma roupa energética acoplada ao nosso corpo, entendeu? Como um macacão ou uma outra roupagem. Então a gente realmente tem que entender isso tudo, né, para poder utilizar. E também o Merkabah, como um veículo, ele também não é um veículo só individual. Como a gente está falando de outros tipos de corpos que a gente acopla a essa tecnologia, né? Então a gente está falando já de perispírito, a gente está falando do corpo astral, estamos falando de mental inferior, mental superior. Conforme a gente vai subindo dentro de uma verticalidade também, outros Merkabahs são aplicados no Merkabah que a gente sai daqui. Então outras geometrias vão sendo aplicadas e vamos dizer assim, ele vai se aprimorando para a gente poder ir subindo dimensionalmente, entendeu? E poder utilizar toda a energia que a gente pode utilizar dele. E é uma tecnologia de alguma linhagem alienígena específica? Tem alguma ou não? Porque, por exemplo, eu não sabia sobre há pouco tempo aqui, numa das entrevistas que eu fiz com o Léo Schneble, que o Reiki é uma tecnologia arcturiana de cura. Eu não sabia. No caso da Merkabah, ela tem, vamos dizer assim, algum dono de criação dessa tecnologia, que seja alguma raça alienígena? Então, eu desconheço, tá? E acredito também que não. Por quê? A gente está falando de uma coisa de essência e energia. E se a gente for entrar no âmago do que a gente conversa sobre o despertar consciencial, né, que seria justamente onde a fonte ela se densifica e se fractaliza, tudo que a gente pode falar que é a criação, tudo que a gente vê, não importa se é na materialidade ou na imaterialidade, a gente está falando de energia, vibração e geometria. Então, a geometria ela é utilizada na criação de tudo, né? Tudo é geométrico, né? Por isso que a geometria sagrada é tão importante e as pessoas às vezes não se dão o toque nisso. Então, por tudo ser uma geometria sagrada, desde onde a gente entende que seria essa primeira fractalização da fonte, eu acredito que isso é realmente uma. Eu vou chamar de tecnologia, que eu acredito que seja a melhor forma que eu posso falar sobre isso. Mas não é uma tecnologia, né? Na verdade, isso aí a gente está falando realmente de criação. Então, são figuras geométricas utilizadas na criação, né? Assim como a flor da vida, tudo é geometria, né? Não tem como falar o contrário disso. Então, a gente tem que começar a compreender essa questão e utilizar isso a nosso favor. E como é que foi o teu despertar? Como está sendo, né? Como é que chegou até você, ou por onde você buscou até encontrar a geometria sagrada, até chegar nas canalizações sobre projeção e bilocação, né? E Merkabah. Conta pra gente um pouquinho do seu processo. Então, o meu caminho, na verdade, eu acredito que seja o caminho de quase todos que estão nesse caminhar do despertar, né? Então, eu passei por diversas religiões, né? Fui cristão, fui da Umbanda, fui passando por diversas religiões. Comecei a receber, vamos dizer assim, o chamado, né, de uma hora para outra, onde eu mesmo estava conversando comigo, então eu comecei a ouvir vozes, mas depois com o estudo eu entendi que era eu mesmo conversando comigo, já buscando alguma coisa maior. Então eu sempre fui aquela pessoa que ficava olhando as estrelas e sentia um vazio, vamos dizer assim. É como você está olhando para si. É isso, a gente fica olhando. E, pô, eu acho a coisa mais. Eu estou até com pouco tempo, eu estava falando com você que a Matrix essa semana tá brava, né? E parece que está tudo acontecendo. Mas eu estou com pouco tempo de olhar para cima, e é tão bom quando a gente olha para cima e a gente vê a imensidão, né? Mas eu ficava olhando para cima e
me perguntando, né, se é somente a vida é somente aquilo, né, que a gente está vivendo naquele momento. E aí você começa a entender, você começa a se perguntar, né, quem você é, por que você está aqui, para onde você pode ir, e olhando aquilo tudo, e nada faz sentido aqui na nossa vida, né? Essa que é a grande verdade. Então, quando começou aquela questão em 2020, como todo mundo, né, que todo mundo fala que foi muito ruim, para mim foi maravilhoso. Tá? E não entrando no mérito das coisas ruins que aconteceram, aconteceu muita coisa ruim, mas para mim foi muito bom, que foi um momento que eu tive para poder internalizar, né? Para mim também. E internalizando, eu comecei a me conhecer. E aí, começando a me conhecer, eu comecei a achar várias pessoas que eu comecei a ver que falavam também sobre alguns assuntos, entre aspas, que não são usuais, né? Falando de outras raças, outros seres, falando do universo, falando que se você é um fractal da fonte, você também é a fonte, então te comparando a um Deus, vamos dizer assim. E a gente indo mais para dentro, buscando a questão do Sol central, que quando a gente chega no micro, né, a gente está no macro também, que seria o universo dentro de você, que também está no exterior. E aí, começando a ver essas questões, a ovelha negra da família, eu sempre fui também, eu sempre fui aquele questionador. Não adianta você me falar porque é, eu nunca vou aceitar. Se você me falar, olha, é porque é assim, sempre foi assim, mas para mim não é. Para mim tem que ter um porquê. Tá? Se não me convencer, se não tiver um porquê, eu não vou aceitar de forma alguma. Você sabe Então, que eu estudei em colégio católico de freira, uhum. e eu fui várias vezes parar no TOI, né, que era, sei lá o que, de orientação educacional, a sala de orientação educacional, enfim, não sei o que quer dizer a sigla, mas toda hora eu parava, e era justamente assim, questionando, e aí as freiras diziam assim, mas é porque você tem que ter fé e tem que acreditar. Eu dizia, não, mas peraí, tem que ter uma explicação racional. Isso eu com 8, 9 anos de idade, questionando as freiras da escola, mas eu também sempre fui assim, total identificada com o que você está falando. Eu estudei num colégio, aqui você falando, eu estou até rindo, que eu estudei num colégio bem famoso aqui no Rio, católico, que era o Santo Inácio, né? Então, eu sentava, eu tinha aula com os padres, aquela coisa toda. E para mim sempre foi uma viagem aquilo. Eu nunca escutava, os caras ficavam falando, mas eu não escutava nada daquilo. Para mim não fazia o menor sentido, né? Maravilhoso, o Santo Inácio nem é dos mais ortodoxos, ele é bem, né, enfim, vários políticos saíram daí, vários pensadores, Sim. filósofos, né? É um colégio até que embora seja católico, ele até e leva muito a sério essa questão do questionamento das pessoas. Está em Botafogo, né? Conheço, maravilhoso. No meu tempo, eu não vou lembrar direito, não, cara. Eu tô velho, eu era jovem ali. Mas no meu tempo ali era complicado, tá? Tinha umas aulas, a gente tinha que fazer. Fui crismado também, aquela coisa toda. Bom, passei por todas as fases, né? Não tem jeito. E aí foi isso. E aí eu comecei a me entender. E aí é engraçado, porque ninguém me ensinou a ter essas aberturas psíquicas, né? Eu não fiz nenhum curso, eu não participei, eu não fui em nenhum lugar que me falaram, faz assim, assado, que você vai conseguir. Então, de uma hora para outra eu não fazia nada, né? E sei lá, no dia seguinte eu estava fazendo com consciência, encontrando pessoas no astral. Eu encontrava pessoas no astral, conversava com essas pessoas no astral. Aqui embaixo, depois, eu encontrava de novo com essas pessoas, que eram meus amigos também, e engraçado é que tudo que a gente falou lá, a gente replicava aqui embaixo. Então não tem nem como eu falar assim, que era uma, sei lá, esquizofrenia, maluquice, aquela coisa toda, porque, na verdade, eu estava conversando lá e conversando aqui. E fora que eu particularmente também conheci muita gente no astral e que depois eu vim a conhecer aqui também, tá? Não só homens como mulheres, e então eu acho muito legal. Tá? É um caminho bem legal, esse caminho das pessoas começarem a ter essas aberturas psíquicas e é comum as pessoas falarem, mas o que isso vai me ajudar, de repente, né, nessa caminhada do despertar? E eu acho que é importante, pelo menos, a gente ter algumas noções. A primeira coisa que eu acho que é bem legal a gente entender dessas aberturas é que, primeiro, desmistifica a questão de que você é único e que você vai morrer e vai acabar tudo. A partir do momento que você está projetado com consciência, você consegue, na verdade, ver outras pessoas e você vê que a morte não existe, né? Então, se a morte não existe, você já vê que tem um algo a mais do que essa vidinha que a gente tem. Um outro ponto que é importante é que as pessoas começam a ter serenidade, acalmamento para poder ir para dentro, para poder se entender. Né? Então, a partir do momento que você começa a ter esse tipo de acesso,
Você precisa se compreender, porque se você não acalmar sua mente, se você não estiver vibrando de uma forma positiva, você não vai conseguir fazer a saída em projeção de uma forma positiva. E o terceiro aspecto, que eu acho que é o mais fantástico de todos, é você não depender de ninguém. Você não depende de terceiros, você não depende de ninguém para pegar suas respostas. Porque a partir do momento que você consegue fazer a projeção com consciência, não só a projeção como bilocação e outras questões, você consegue fazer o acesso aos registros que a gente chama dos verdadeiros registros acásticos, né? Que não são aqueles registros para você ver somente vidas passadas suas, mas os registros desde a criação de tudo, onde você acessa todo o universo e toda a teia cósmica dele. Eu estou mutando aqui, gente, porque o Joy está dando um espetáculo aqui atrás do meu cachorrinho. Então, eu estou mutando para não ficar atrapalhando, tá? Por isso que eu vou e volto, vou e volto. Chesco, e como é que foi que você... Aqui, pronto. Eu tenho 2 gatos chatinhos também, que eu começo a falar que eles começam a miar, então nem se preocupe. Mas é impressionante. Quando eu vou gravar meus vídeos, eu começo, olá, meus amores, não sei o que, pronto, começa ele. Eu falo, meu Deus, mas é parecido, né? Quer estar junto aqui o tempo todo. É isso aí. Eu tenho um gato também, é capaz de aparecer aqui em algum momento. Mas faz parte, né? Quando a gente tem também esse ambiente de live em casa e tal, eu também acho que é gostoso, as pessoas também compartilham um pouco disso, né? Da nossa intimidade. Mas, Chesco, eu confesso para você, e eu falei aqui para a Meire, quando ela veio falar especificamente sobre método Yetva, que eu sou aluna dela, inclusive, e adoro, e sobre projeção astral, que eu particularmente sou um pouquinho medrosa para projeção astral. Por quê? Eu acho que é exatamente isso que você falou. Até você ter esse controle das suas energias, até você conseguir ter esse autocontrole das suas emoções, essa autorregulação, eu acho que você... Por favor, me corrija, tá? O objetivo é esse. Mas eu tenho a sensação de que a gente fica um pouco vulnerável, porque a gente está num ambiente, entre aspas, que não é o nosso usual, né? A gente está em contato com seres que não são nossos usuais, ou até são, mas é de uma forma inconsciente, né? E aí, como saber se você vai vibrar no medo e você vai atrair esse tipo de situação? Ou se você vai vibrar eu acho que é um pouco... Vou traçar um paralelo aqui que pode parecer meio absurdo para algumas pessoas, mas eu, por exemplo, nunca tomei o ayahuasca por causa disso. Eu tenho sempre a sensação assim, cara, pode ser uma viagem maravilhosa, posso abrir minha consciência e tudo mais, mas é que naquele momento eu sou uma pessoa... Quer dizer, eu estou ainda uma pessoa muito medrosa. Então, vai que eu vibro no medo. Botei essa energia no meio, já pode dar uma viagem ruim. O que você pode falar a respeito disso para os medrosos em projeção astral? Que eu sei que são muitos, hein? Eu sei que esse time, #time Tati aí, é grande. O que você pode falar a respeito dessa prática? Então, todo mundo projeta, tá? Sem sombra de dúvida, todo mundo projeta. Seja consciente ou seja inconsciente. O problema é que, dando uma estatística, entendeu? Sei lá, acho que 95% das pessoas, quando elas se projetam, né, quando elas vão dormir, e deixando claro, a projeção ela não acontece somente quando você vai dormir. Isso é uma coisa até que a gente tem que começar a desmistificar. Eu até estou começando a parar de falar essas caixinhas de projeção, bilocação, porque, na verdade, tudo é mental. E quando a gente coloca em umas caixinhas para as pessoas entenderem, na verdade, fica até difícil também de explicar. Mas, então, todo mundo se projeta à noite, vamos dizer assim, para um entendimento. Só que as pessoas elas estão com o mental delas com tanto problema financeiro, problema de saúde, problema no trabalho, ou as pessoas elas estão tão ligadas à Matrix que elas estão indo para bares, indo para, sei lá, para shows, para jogos de futebol, que quando elas dormem à noite, quando o perispírito desacopla do corpo, né? E que fique claro, todos desacoplam, não tem como não desacoplar, porque no momento que esse corpo de carbono ele descansa, o perispírito tem que desacoplar. Não achem que esse corpo descansa e que todos os outros corpos também estão descansando. Isso não acontece. Quando a gente descansa, quando esse corpo descansa, você, na verdade, está conectado em todos os corpos que você possa imaginar, desde o corpo mais inferior do perispírito até o corpo átmico, entendeu? Que a gente está falando de luz. Então, tá tudo tendo consciência, tudo você você está saindo em todos os corpos ao mesmo tempo. Você só não tem a lembrança porque aqui tem uma limitação. Mas então todo mundo que tem esse desacoplamento, desacopla ficando numa matrix, nesse looping, né? Então se a pessoa estava num bar e vai dormir, provavelmente ela vai continuar no bar com as mesmas energias, aquelas coisas todas.
Mas vamos lá, eu também não vou florear, tá? Para você. Não cabe a mim também contar uma coisa mentirosa. Hoje, quando você sai desse corpo, você se projeta, e aí a gente teria que entrar no mérito também de planeta prisão, tá? Para entender alguns seres que governam o planeta. Então, a gente tem que entender que tem algumas consciências que realmente colocam. E desculpa, tá, gente? Isso é uma opinião, eu não quero afrontar ninguém, tá? Mas é uma opinião minha, que aí para eu responder eu preciso passar essa opinião. Claro. Não é para E ninguém. fica à vontade, tá? Fica à vontade para ir abrindo esses parênteses que você achar necessário, tá? Até porque só para as pessoas falarem, mas isso não existe, então eu deixando claro, é uma opinião minha, só para eu poder dar a resposta, mas cada um sinta no seu coração e no seu mental se faz sentido ou não, se fizer sentido bem, se não fizer, continuamos amigos e está tudo bem também. Mas eu acredito que muitos de nós aqui estamos, muitos de nós não, todos que aqui estamos, né, pedimos para estar aqui. Então, o planeta, entre aspas, ele é uma prisão consciencial, que não tem grades, ninguém te prende aqui, mas você pediu para estar aqui. E tem alguns seres, tá, que se alimentam da nossa energia de ectoplasma, tá? Então, quando a gente está projetando sem consciência, vamos dizer que esses seres eles não estão nem aí para nada. Você teve um acessinho ali, você viu alguma coisa, só que depois você voltou a dormir e você não sabe o que está acontecendo. Mas a partir do momento que você começa a ter essas projeções, não só dentro do planeta como para fora, com consciência, vamos dizer que é meio que se ligasse um alerta ali para eles, tá? Ligou uma luzinha, opa, aquele gaiato ali tá botando, sei lá, a cabecinha para fora da água, então vamos dar uma olhadinha ali nele para ver se ele volta para a caixinha dele, assim dizendo. E é complicado, porque a caixinha que esses seres nos colocam, não obrigando, claro, a gente que quer estar aqui, mas onde eles dão uma forçadinha de barra para a gente estar, que seria essa Matrix, nessa caixinha, eles começam a nos pegar, de novo, por sexo, por ego, por questões financeiras. Então, eles começam a ir bombardeando a gente para a gente não querer fazer esse tipo de prática, que você pode ver, tudo bem que hoje é uma quarta-feira, né? No meio da semana, uma semana complicada para todo mundo, né? Eu não sei se você viu, Tati, mas foi até engraçado que a ressonância Schumann, ela zerou no domingo, zerou hoje também. Então, as energias estão complicadas. Menino, eu vi lá no Gaspareto, eu estava vendo uma live dele ontem, eu falei, deu aquele breakout, né, que se chama, quando não consegue medir. É isso aí. Eu vi. Eu tenho me sentido muito mal esses dias, esgotada, dor de cabeça, irritadiça. Não sou eu, né, muita gente. Não, todo mundo. No domingo mesmo, para mim foi impressionante. No domingo, acho que eu dormi, sei lá, 18 horas. Foi uma coisa assim bizarra. Foram 18 horas dormindo e passando mal. Eu acordei, tomei café, voltei. Almocei, dormi de novo. E fui dormindo até a hora que eu dormi mesmo, fui direto. Então, isso aconteceu no domingo, tá? Eu vou voltar à pergunta, mas só porque abriu esse leque aí. E crise do pânico também, que eu não tenho, assim, alguma coisa ou outra. Então, tá dando crise do pânico também, que eu sabia que não era uma coisa minha. Então, é importante a gente deixar claro que realmente a frequência do planeta, né? E o planeta vibra assim como nós, né? Gaia também vibra. E Gaia ficou com a vibração nula. Nula no domingo, e a vibração ficou nula hoje também de novo. Então, tá todo mundo sentindo muita coisa. Mas então, é interessante só fazer vou fazer só um adendo. Quando está nula, é sinal de que foi tão forte que eles não conseguiram medir. Né? Então, é como se desprogramasse lá os instrumentos da ressonância Schumann. Ou seja, o negócio está desequilibrado, andou muito baixa, estava muito baixo, né? E aí agora deve ter dado algum pico, que é como se realmente acabasse a luz, né, gente? Deu algum pico, não necessariamente ela se manteve alta, mas ela deu algum pico. Então, isso energeticamente, para a gente, é de uma desestabilização monstra, né? Porque a gente ainda, o nosso corpo ainda está se acostumando com essa mudança da terceira para a quinta dimensão, com essa frequência nova, né? Então, é realmente complicado. Mas deixa só, não se perde, não. Mas o Guilherme, ele está dizendo assim, legal também estudar formas de proteção antes de projetar conscientemente. Eu acho que vai falar um pouquinho sobre isso, mas... E a Daniela está dizendo, Tati, amo suas perguntas aos convidados. Parabéns pelas lives. Gratidão, muito obrigada. Eu faço umas perguntas meio toscas, mas o objetivo aqui é esse, né? A gente ser bem à vontade mesmo. E ela está pedindo para depois você falar sobre o projeto da Lua de Saturno. Chegaremos lá, mas se por acaso, Daniela, a gente se perder, você, por favor, comente de novo, tá? Dando um beijinho para Ana Xavier, querida, disse que já deu like, galera, todo mundo curtindo.
Débora, boa noite. Todo mundo que vai chegando vai falando aí, gente. Ana Valente também. Mas vamos lá, retomando. Então, mas aí teve. E é importante a gente também deixar claro que quem tem um pouquinho, não precisa ser muito, não, gente. Quem tem um pouquinho de mediunidade, somente um pouquinho mesmo de capacidade psíquica aberta, vai passar mal. Essa que é a verdade. Por conta desses saltos, né? Desses saltos que estão acontecendo. E a gente tem que entender também que isso é uma mudança nos nossos corpos, né? Então, nossos corpos também realmente estão sendo preparados, né? E para quem tem olhos de enxergar esse tipo de preparação, a gente tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar realmente, ficar mais quietinho no seu canto, sem essas energias mais densas que aqui existem, para a gente poder aproveitar essa mudança que está acontecendo, né? Então, é importante que isso fique claro. Mas então, existem sim alguns riscos na projeção, como eu estava falando, riscos dessas consciências começarem a enxergar a gente e quererem colocar a gente para dentro da caixinha de novo. Isso que eu estou falando não é para botar ninguém com medo, tá? É só deixando claro que isso já acontece. Só que você não vê, porque você não tem consciência. Mas está acontecendo. Da mesma forma que é importante a gente falar que não é porque você está tendo uma abertura de capacidades psíquicas que você vai começar a ser mais atacado porque os seres vão vir na sua casa. Não, já tem um monte de ser na sua casa, aquela coisa toda, você que não está vendo. A partir do momento que você consegue se conectar, que a gente brinca virando o dial do rádio, né, ou para cima ou para baixo, quando você se conecta em outras dimensões, gente, vai começar a aparecer gente de tudo quanto é lado, seres bons, seres ruins. Então, não é porque você está agora despertando e abrindo essas capacidades que vão começar a acontecer coisas ruins. Não é isso, já acontece tudo. Mas eu acho que a gente tem que ter também tem que passar a informação da forma correta para as pessoas também não acharem que é um oba-oba. E não é um oba-oba. Aí existem abduções também no astral, mas também não achem que as abduções no astral estão começando somente agora, porque você, de repente, está começando a treinar a projeção, elas já acontecem. Mas algumas abduções no astral, quando você tem a projeção mais consciente, por isso é que a pergunta do Guilherme é muito importante, da gente saber fazer as proteções, mas a gente tem algumas abduções que a gente pode tentar minimizar o impacto, não vou dizer que você não será, hoje você provavelmente já é também, desculpe falar isso, mas a gente tem como sim treinar e entender algumas coisas que a gente pode fazer e algumas capacidades que nós temos, né? A gente tem que começar realmente a entender que se nós somos, parafraseando o que eu já falei, um fractal da fonte, somos a fonte, então nós temos todas as informações de uma forma limitada por esse corpo aqui agora, mas que a gente pode recobrar um pouquinho dessas lembranças. Não sei se ficou claro. Não ficou. O que eu entendo disso, inclusive, é que, e aí faço uma autocrítica, se a gente já faz esse movimento de uma forma inconsciente, quando a gente se apropria, né, dessa vamos dizer assim, dessa habilidade, né, de fazer a projeção de forma consciente, a gente está muito mais protegido, né? E também aproveitando de forma melhor também essa oportunidade de estar se deslocando e conhecendo outros seres, ou canalizando outras informações, ou trabalhando de uma forma mais ativa, né, enquanto a gente está aqui nesse trabalho de projeção e tal. Eu tenho levado isso muito em consideração, desde a live aqui com a Miri, e tenho pensado exatamente isso. É um medo muito bobo, e é um medo do ego. Porque, na verdade, se eu já faço esse movimento de forma inconsciente, eu preciso me empoderar, né, parar de terceirizar essa escolha para os outros, e eu passar, então, a fazer essas projeções de forma consciente, tirando o melhor proveito disso, no sentido de evolução, de expansão da consciência e tudo mais, né? Eu já venho avaliando um pouco isso e trabalhando essas questões. Fiquei tentadíssima aí no curso de vocês presencial, só que eu estava fazendo 25 anos de casado com meu marido. Nosso projeto era viajar no final de semana, mas não conseguimos, coisas da Matrix, mas tudo bem. Mas, enfim, e eu fiquei tentada. Confesso que ali eu falei, eu vou. Não fui ainda, mas eu chego lá. Temos outras oportunidades. Pois é, eu chego lá. Agora, essa questão que você falou, que eu acho muito interessante também, da bilocação. Ela é diferente da projeção, né? Fala para mim um pouquinho, para todos nós, um pouquinho da diferença. Eu achava que era basicamente a mesma coisa, até assisti você numa live explicando que havia diferença. Tá, eu vou explicar a diferença, mas eu acho importante frisar muito bem isso, tá? Que tudo é mental.
E essas caixinhas, o que é sonho lúcido, o que é projeção, o que é bilocação, que são caixinhas que a gente coloca aqui dentro da onde a gente está, na fisicalidade, elas são necessárias somente para o nosso ego entender também o que isso tudo significa, que eu achei que você falou com muita propriedade do ego, tá? Isso é muito importante. Mas, na verdade, quando a gente vai no macro, tá? Que é igual ao micro, da mesma forma que está em cima, está embaixo, está em cima, está para fora, está para dentro, está para dentro, está para fora. Não tem como falar diferente disso. Mas, então, quando a gente começa a enxergar de outro nível, tudo é mental. Tá? Então, é a mente que está fazendo alguma capacidade psíquica. Não é uma questão de ser projeção, ser sonho lúcido ou ser bilocação. Até porque eu começo a falar, de repente, o que é cada uma dessas coisas e sempre vai vir e falar, não é assim que funciona, porque eu não vejo dessa forma. Então, já deixo claro para vocês. Gente, se é tudo mental, não achem porque é um pouquinho diferente do que eu estou falando, que não é uma capacidade mental. Tá? Mas a bilocação ela é uma questão que eu gosto muito, eu acho muito interessante. A bilocação ela já foi comprovada até em laboratórios, tá? Por cientistas, que eles conseguiram mostrar que existe, tá? Num nível quântico, onde uma partícula ela está numa localidade e essa partícula ela está numa outra localidade, com as mesmas informações e da mesma forma. Então, ela é igual num lugar e ela é igual num outro local também. Mas aí é que o negócio é interessante, porque eles chegaram só nesse nível de comprovação de uma partícula. Mas eu estou falando de todos os elétrons que constituem a criação do universo. Então, eu estou falando que tudo no universo está no mesmo local e ao mesmo tempo, sem existir espaço-tempo. Então, nós estamos em todos os locais. E aí é que começa a bugar a cabeça da gente. E a questão do ego, quando a gente vai para a questão do ego individualizado aqui embaixo, que a gente não consegue entender, isso vai atrapalhando esse tipo de entendimento. Mas a bilocação, para vocês entenderem agora de uma forma não tão técnica, né, dessa maneira, por exemplo, quando você tá às vezes num local com um monte de gente, ou até em casa mesmo, e a sua mente se perde. E é super comum, às vezes, as pessoas falando, volta fulano, volta para a Terra, né? O que acontece? Na verdade, isso é uma questão de bilocação, que é onde você está naquele local presente, mas a sua mente foi levada para uma outra localidade. Tá? Como eu falo para vocês, se tudo é mental, tá? E se você pensa que você está num local, realmente lá você está, você só não acredita que você esteja, mas você está. E aí a gente pode entrar até na questão do multiverso, que a gente estava conversando da matéria escura, aquelas doideiras toda que aí realmente buga a cabeça de uma forma assim inacreditável. Mas então, a bilocação seria isso, quando a sua mente está num local aplicado, e pode ser uma bilocação mental, tá? Eu estou falando para vocês de uma bilocação mental, que é a mente aplicada em uma localidade, mas também pode ter uma bilocação física, tá? Onde pessoas com bastante capacidades, vamos dizer, de treino já, elas conseguem estar num outro local também, conversando com as pessoas no local, não somente observando pela bilocação mental, mas também mexendo em objetos, estando ali, estando interagindo com tudo e com todos. Tá? Então, mas quando você fala de estar ali presente, é na nossa mesma dimensão ou pode ser, inclusive, numa outra dimensão? Num outro planeta, num outro... Também pode? No universo inteiro. Até onde a gente pode chamar da fonte. Como eu falei para vocês, eu não estou falando de um elétron. Eu estou falando de uma forma de bilocação aqui dentro do planeta Terra, porque é mais fácil para as pessoas entenderem. Mas a bilocação ela acontece multidimensionalmente desde a explosão consciencial, que seria o Big Bang. E aí já eu não vou entrar no mérito de verticalidade ou horizontalidade, não faz sentido, mas já quebrando também esse paradigma, né, de que vai descendo, densificando, porque na verdade são explosões dentro de explosões, onde as nossas mentes elas vão sendo aplicadas e aplicadas e aplicadas de formas contínuas e infinitas, e a gente tem que entender que a gente está em todos os locais, a todos os momentos, em todo instante. Aí as pessoas literalmente não há passado nem futuro, só o momento de agora, né? Eu sempre falo isso, não é nem o presente, porque, na verdade, daqui a 5 minutos é o futuro, né? É só o agora. Essa linearidade ela é necessária para que a nossa mente, que é muito limitada, né? E aí eu não sei se você é da linha que acha que ela é limitada porque a Matrix a limitou, ou se ela é limitada porque é o que damos conta, né? O que temos para hoje dentro da terceira dimensão, mas o fato é que a nossa mente é muito limitada, então precisa desses parâmetros para a gente não se perder.
né? Mas vários convidados meus aqui falaram isso, e aí eu tenho estudado muito a respeito, porque eu amo física quântica. Então, já inclusive fiz curso com o professor Amit Goswami, né, que é um físico super renomado e tudo mais. Não consigo entender muita coisa de forma racional, eu deixo o meu campo ir absorvendo as informações e ir downloadando, porque é tudo para além da nossa imaginação. Pelo nível da mente, a gente não dá conta de entender essas informações. E essa questão do multiverso, eu acho interessante, que ela está chegando, você falou do Dark Matter, né? Que é vou ter um vídeo aqui, gente, muito em breve com o Chesco, fiquem ligados, no Despertar da Sétima Arte, um quadro que eu farei, uma série que eu farei, e a gente vai falar sobre essa série da Apple, né, TV, que é Matéria Escura, baseada num livro do mesmo nome, enfim. Mas, além disso, né, isso já está sendo trazido por outros filmes. Eu percebo que são informações que já estão sendo colocadas em doses homeopáticas, mas essas informações já estão chegando para todos nós, porque a física quântica é de 1927, né? Não é uma coisa assim, tipo, foi para ontem, não. É um negócio que já é antigo, mas a física newtoniana sempre foi tão presente, né? E eu acho que a nossa ciência sempre teve tão medo de perder o controle que ficou melhor deixar só a física mecânica normal tomando conta. Mas a física quântica abre, assim, literalmente um universo de possibilidades, né? Então, bora falar um pouquinho dessa história do multiverso, aproveitando que você mesmo trouxe esse gancho? Vamos embora. Vamos entrar numa nuance complicada. Galera, agora olha só, é bugar a mente. Lembrando que já aprendemos aqui nas diversas lives que temos aqui, deixem fluir as informações, não fiquem racionalizando, deixem fluir as informações, vão chegando, e quem quiser fazer pergunta, faça, não temos perguntas estúpidas aqui. Podem fazer, todas as perguntas são bem-vindas. Então vamos lá, o que é o multiverso? O que são as infinitas possibilidades que a física quântica nos propicia, né, a viver, enfim, essa questão da cocriação da realidade, onde a gente se empodera e para de terceirizar esse poder do outro, que eu acho que é o que vai justamente levar à quebra da Matrix, o que está levando à quebra da Matrix. Né? Já foi quebrada, na verdade. Já foi? A Matrix, sim. Ela só não foi quebrada para a gente que está aqui nesse momento. Mas se a gente for o nível de observador, elevando o nível de observador, já não existe Matrix aqui. Na verdade, não existe nem mais esse projeto em dimensões inferiores. Você quer ver uma coisa? Novidade para mim. Peraí, fala agora, começa a explicar isso, que isso vai virar um corte. Não, acabou a Matrix, vai ser o copy dessa corte. É porque o que acontece? A Matrix, ela existe para nós ainda que estamos aqui, nessa linha do tempo onde estamos, onde existe um presente, um passado e um futuro. Então, existe também na quinta, na sexta dimensão, mas se a gente analisar por outras questões de outros observadores, a nível de alma, a nível de eu sou, outros níveis... Agora também, vamos lá. Acabou a Matrix, também é complicado, porque a gente tem que entender que existem simulações dentro de simulações, dentro de simulações, então existe Matrix dentro de Matrix, dentro de Matrix. O que eu estou falando é o seguinte, é que se a gente for analisar friamente, a Matrix aqui, ela já começou, ela está presente e ela já acabou, porque o presente é contínuo. Então, a gente tem que entender que a experiência aqui está acontecendo, somente isso. Mas está acontecendo e para a gente aqui, de repente, a gente ainda está sentindo, porque a gente ainda está sentindo essa experiência. A gente está dentro de um espaço-tempo aqui limitado a gente. Mas para outros níveis de observadores, a gente já saiu, ou a gente ainda está preso aqui. É difícil a gente falar sobre um presente contínuo, né? A gente tem que só tentar entender que não é só isso. É muito louco, é de bugar mesmo a mente. Agora, fala então, qual é a tua concepção do multiverso? Como você entende? Você com certeza experiencia isso com as bilocações e com as projeções, com certeza absoluta que você vivencia isso. Então, traz para a gente um pouquinho de forma lúdica, se assim podemos dizer, o que é esse universo das infinitas possibilidades e as superposições, enfim. Vamos lá. Vamos tentar explicar isso. E só para todo mundo que está assistindo, isso também não é teoria, tá? Isso já foi comprovado também pela nossa ciência. Então, não achem com que a gente vai começar a falar a partir de agora. É uma coisa muito doida, não, porque já tem comprovação em laboratórios também que existem multiversos, tá? Então, as famosas bolhas, as outras bolhas, eles já comprovaram que existem.
Mas o que seria o multiverso? O multiverso seriam universos infinitos, então seriam possibilidades infinitas. Tá? Então, para cada possibilidade, eu vou falar agora da gente aqui, nessa terceira e nessa quarta dimensão, mas eu quero que vocês elevem isso para cada nível dimensional, acima ou abaixo de vocês. Cada possibilidade que eu faço de universo não é somente nesse nível consciencial, são em todos os níveis conscienciais que a gente possa imaginar. Então, existe um multiverso no corpo físico, existe para o corpo perispírito, existe para o corpo astral, para o mental inferior, mental superior, existe para todos os corpos estão experienciando e todos os corpos também estão tendo infinitas possibilidades. Mas aqui onde a gente está, para de repente tentar desmistificar um pouquinho isso, hoje eu estou fazendo a live com a Tati. Eu poderia não estar fazendo a live com a Tati. Isso por si só é uma possibilidade. Então, existe um universo que eu estou fazendo aqui a live, existe um outro universo que eu não estou fazendo essa live. Mas isso que eu estou falando para vocês é para cada ínfima possibilidade que existe na vida de vocês e que desde quando vocês nasceram, entendeu, até agora. Então, para cada possibilidade que você poderia fazer uma coisa ou não, existe um universo paralelo. E dentro desse universo paralelo, para cada possibilidade que você possa ter ou não, existe outro universo paralelo. Então, é por isso que quando a gente fala que tudo é mental e que se você pensa num local, aquilo está existindo, ou se você está experienciando alguma coisa, realmente você experienciou. E se você pensou numa possibilidade do mundo já está evoluído aqui, vamos dizer, com a fissão com energia ilimitada, existe uma localidade dessa forma, da mesma forma que esse mundo já acabou porque caiu um meteoro, da mesma forma que esse mundo está em guerra, da mesma forma que esse mundo não está em guerra. Então, são infinitas possibilidades que estão acontecendo ao mesmo momento. E aí, quando você começa a parar para pensar, eu tive até uma crise do pânico, foi na segunda ou terça dessa semana, que você falou até da experienciação, e foi quando realmente a minha mente bugou, tá? E eu tinha um ego também, todos temos ego. Temos aqui, estamos presos ao ego. Não adianta falar, não tem ego sim. Todos temos. E eu tinha um ego também de achar que, de repente, eu era o... Olha só a viagem, mas eu quero botar vocês para pensar. Eu tinha alguma coisa na minha cabeça que eu era o início dos outros multiversos, das outras possibilidades. Mas, na verdade, você não é o início disso. Essas possibilidades elas vão acontecendo a todo momento, a toda hora, multidimensionalmente. Então, o que é você? Tá? Você é uma possibilidade de uma possibilidade. Então, não ache que esse eu aqui que está aqui embaixo é mais importante e que você é que gerou outras possibilidades. Que não. Na verdade, possibilidades geraram possibilidades e nós não somos, desculpa a palavra, nada. Tá? E isso bugou a minha mente. Tá, isso bugou a minha mente. Isso até bugou quando eu vi o segundo episódio do penúltimo da Matéria Escura, que a gente realmente tem que conversar muito sobre isso, porque a série é fantástica para mostrar esses aspectos assim e para mostrar que você não é nada. Nós não somos nada. Então, eu tenho problemas de família, eu tenho problemas financeiros, eu consegui criar uma empresa com dinheiro, eu consegui comprar um carro, eu aquilo, eu não sei o que lá. Não, você não é nada. Você é uma possibilidade de várias possibilidades que estão acontecendo ao mesmo momento de uma fonte. O que nós somos. Então, eu não sei se ficou claro ou não, mas então o multiverso ele não acontece somente em uma horizontalidade. Não é porque nós estamos na terceira dimensão e temos várias possibilidades que vão gerando infinitas possibilidades até o fim. Isso está acontecendo em todas as dimensões que a gente possa imaginar, para cima, para baixo, essas possibilidades todas entrelaçadas, tudo acontecendo ao mesmo momento. Tá? Então, isso aqui que eu acho que é importante, da mesma forma, Gaia é importante. Não, Gaia também é uma possibilidade. E de Gaia também existem outras consciências no nível dimensional, que são várias outras possibilidades. Então, o assunto é muito doido, tá? O assunto é bem interessante. E se interligam e se conectam, porque não somos seres únicos, né? Nós temos a nossa individualidade, mas nós vivemos em coletividade. Então, essa coletividade tem o tal do emaranhamento quântico, que nada mais é do que isso, né? Como as escolhas de cada um se entrelaçam e fazem uma grande bagunça, né? Ou não, que é a proposta da série. A gente não vai se estender nisso, porque eu quero fazer esse vídeo com você, que vai ser muito bom. Justamente, mas
Da mesma forma que Gaia tem uma possibilidade e várias outras possibilidades, Gaia já pode ter acabado, Gaia pode ter acabado, Gaia já pode estar na quinta D, Gaia pode ser... Isso tudo influencia para baixo, influencia para cima, influencia dimensionalmente. Então, o que acontece? Não existe uma escadinha, não é de cima para baixo, não é da direita para a esquerda, na verdade, são booms, Big Bangs. Então, são que nem a flor da vida. São Big Bangs, Big Bangs, Big Bangs, Big Bangs, geometria para tudo, Big Bangs, isso vai indo. E quem é você? Você é a fonte. Mas se você for analisar como eu aqui, que aí foi por isso que eu tive a crise do pânico, não dá para entender nada. Para você começar a entender um pouco disso que a gente está falando, tem que tirar o eu e tem que pensar como coletivo. E aí, quando você pensa como coletivo, quem sou eu? Não, eu tenho esses questionamentos desde muito nova, e é enlouquecedor, porque você vai... Tem uma hora que você fala assim, não é melhor parar. Para, né? Por isso que eu até comecei a live dizendo isso. Não racionalizem. Experimentem assimilar essas informações. Porque quando a gente tenta ter esse controle da racionalização, ferrou. Porque aí realmente é de enlouquecer qualquer um, né? A Daniela está perguntando, Tchesco, você já teve acesso a um dos seus fractais em outro multiverso? Então, vamos, antes de mais nada, fala um pouquinho para quem não sabe esse conceito de fractal. O que são os fractais? E aí, sim, por gentileza, responde a Daniele. Tá. Eu vou falar da forma mais usual, que é a forma que é retratada no livro de Urântia, tá? Mas deixando claro que eu mesmo já não acredito mais nisso. Para mim, essa forma que é apresentada, mas que para nossa mente funciona, tá? Que o que acontece? Vamos dizer que a fonte é o Uno, tá? O arquiteto do universo, Deus que você possa falar, qualquer outro Deus, que ele criou tudo, tá? Mas nessa criação, que é um pensamento dela, eu estou falando de uma forma lúdica para as pessoas entenderem. Então, ela criou tudo através de um pensamento, mas dentro desse pensamento, ela desejou experienciar tudo que ela criou. Então, ela caiu nesse pensamento. E deixando claro que não é uma fonte só, tá? Só para as pessoas já entenderem também. Isso eu estou falando para vocês entenderem. Existem várias fontes, então vários pensamentos, várias criações também. Mas essa fonte que a gente está falando, esse arquiteto aí inicial, primordial, então ele criou tudo mentalmente e desejou experienciar tudo que estava ali dentro. E para poder fazer isso, ela está numa energia muito elevada. E ela precisa ir se densificando. Então, a forma de densificação energética, diminuindo realmente a vibração dela, para poder experienciar multidimensionalmente, ela começa a se densificar e virar filhos paradisíacos, supramônadas, mônadas, tá? Eu sou alma e fractal de alma, que é onde a gente está aqui agora. Só que vocês imaginem o segundo, para cada densificação dessa, que tem gente que fala que são 3, tem gente que fala com 12, mas, gente, não tem nem número, não dá para a gente falar que são 3, são 12, isso aí é uma coisa que é absurda de ser falado. Tá? Mas vamos botar o número 3, tá? Ela se fractalizou em 3, porque existem diversas culturas que falam nisso, né? Da tríade, dos 3, aquela coisa. Então vamos entrar nessa na nuance cultural. Então ela se fractaliza em 3, esses 3 se fractalizam em 3 e vão se fractalizando cada vez mais em 3. E aí chega até onde a gente está aqui, tá? Como fractal de alma. Então, para responder essa pergunta da Daniele, já posso entrar na pergunta? Não sei nem se ficou... Bom... então, para chegar nessa pergunta da Daniele, a gente primeiro precisa entender essa densificação para poder experienciar dentro do que a gente chama desse universo mental. Mas isso que eu estou falando para vocês é porque eu não vou passar conceitos também que eu não acredito mais, mas eu estou passando esse conceito para vocês entenderem a escadinha de cima para baixo, mas levando em consideração também esse multiverso, essa escadinha também não funciona porque as possibilidades também estão acontecendo para tudo quanto é lado a todo momento. Então, por isso que eu estou falando para vocês que é um boom. O Big Bang é um boom consciencial, mas não é somente um boom. São booms em booms em booms em booms em booms, e o negócio vai todo se fractalizando. Estamos aqui, vamos dizer assim, na linha mais baixa. Aí pergunta, você já conseguiu ver fractais em outro multiverso? Se eu já tive acesso? Vamos lá. Já tive acesso em fractais meus aqui, tá? Onde eu estou vivendo nesse momento, tá? Eu já tive fractais meus aqui. Já vi fractais meus em infradimensões, eu já tive até a possibilidade de ajudar alguns outros fractais também. Mas essa pergunta, se eu vir fractais em outros multiversos, se tudo são possibilidades, e se para cada possibilidade, como eu falei para você, abre um outro universo, então, gente, e se tudo é mental...
Se você, então, sonha, e acredito que a grande maioria que já deve ter acontecido isso, você teve um sonho, mas que, de repente, sei lá, você era casado com uma outra pessoa, que não era o seu marido atual. Gente, isso é um acesso de uma outra realidade, num outro multiverso. Você está vendo uma outra situação, ou você teve um sonho que, sei lá, você está indo trabalhar, mas o seu trabalho não era, sei lá, no bairro que você conhece, era em outro bairro. Morava em outro lugar, né? Isso, outro país, isso tudo que a gente está... outro planeta. Sim, isso tudo, então, que a gente está falando são outras possibilidades e outros universos onde você também está experienciando. Mas não é o você individualizado. Isso é que eu quero deixar claro. Somos nós, a coletividade. Porque não existe um individualizado. Porque aqui, então, se está diferente, é porque é diferente do local onde eu moro. Não, não, não. Pode ser que seja diferente do outro local ou do outro local. Então, quer dizer, a gente tem que tirar a unidade. Tá? A unidade, ela existe, mas para compreender esse tipo de assunto que a gente está falando, se a gente bater na unidade, nunca ninguém vai entender nada. A gente tem que realmente... Eu gostei muito do que você falou, tá? Tati, que é justamente essa questão de a gente tem que tirar o eu. A gente tem que tirar o eu, a gente tem que deixar a mente livre, que deixando a mente livre é como sem racionalizar é que a gente vai conseguir entender. Porque se a gente bota um mínimo de racionalidade, o ego já bate. Um mínimo. Eu tenho também transtorno de ansiedade e crise de pânico, então eu entendo muito bem o que você está falando. E isso vem justamente do medo, que é um gatilho muito comum, e da falta de controle, que é o que a gente percebe quando começa a fazer essas indagações intermináveis, que a gente não sabe absolutamente nada, que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, e aí o nosso ego fica muito fragilizado, e aí a gente realmente pira. É fácil, até quando eu falo pirar, gente, é com muito amor, porque quem me acompanha aqui sabe que eu conto das crises depressivas, ansiosas e tal. Então, quando eu falo pira aqui, não é pejorativo, não, mas pira mesmo. Porque é quase um processo de esquizofrenização, se você pensar que você vai quebrar todos os paradigmas que você conhece e ter que estar aberto para outros que são completamente desconhecidos. Então, é realmente se jogar para o nada. Né? E isso é muito difícil, especialmente para quem é muito mental, né? Como parece que você é e como eu sou, por exemplo. Agora, isso é um processo, né? Isso não é do dia para a noite. Isso eu acho que está muito relacionado ao nosso autoconhecimento, a aceitação e acolhimento desses sentimentos, né? A percepção de como a gente reage em cada situação. Para mim, tem sido assim, cara. Outro dia eu fiz uma constelação, já fiz várias constelações. Né? Outro dia eu fiz uma constelação, não sou consteladora, mas fiz uma constelação como constelanda, e aí chegou uma hora que eu falei, me perguntaram uma coisa, eu falei, gente, eu não estou entendendo nada. E aí eu falei assim, e eu sou uma pessoa inteligente, tá? Eu falei, mas eu não estou entendendo nada. Aí a consteladora falou, que bom que você não está entendendo nada. Sinal de que você deixou fluir. Então chega um ponto que começa a ser até divertido, mas no início é muito angustiante. Ô, Tiesco, e com relação a essa pergunta também da Daniele, aliás, obrigada, Daniele, pela sua participação. Sobre esse projeto na Lua de Saturno Titã. Eu não sei nada a respeito. Você pode falar com a gente? Posso falar um pouquinho, sim, tá? Mas é que você falou uma coisa que eu achei tão interessante. Não, claro, obviamente, fique à vontade. É que quando a gente chega no nada, é onde a gente consegue entender tudo. Né? Então, isso que é o ponto principal. Ou quando a gente acha que entende tudo, na verdade, a gente tem que chegar no nada. E quando a gente consegue ter a complexidade de compreender realmente essas palavras que eu estou falando, que são simples, mas são complicadas. Então, o nada é tudo. E está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu achei fantástico isso. Só te parafraseando aí, colocando uma coisa aí para você. Falando sobre essa questão de Saturno. Como eu falei para vocês, existe uma Matrix, que seria uma simulação. E vivemos em simulações, dentro de simulações e dentro de simulações. Então, não acho que a Matrix só acontece aqui. A Matrix, ela começa desde quando iniciou esse primeiro pensamento dessa fonte onde eu estou falando. Então, ali já perdurou um pouco do ego por conta da dualidade, e a Matrix já pega desde ali. Tá? Que a gente chama daquele Deus caído, que eu não vou nem falar o nome. Mas existe um Deus caído ali que justamente isso, ele se achou superior à fonte, e dali para baixo ele criou universos e simulações dentro de simulações para se perpetuar como Deus.
Tá? Então, essas simulações, elas são tecnológicas, tá? A gente é que não consegue entender o tipo de tecnologia empregada, porque hoje até a gente consegue. Hoje nós estamos criando uma simulação que seriam esses óculos, né, da Apple e outras coisas do Meta que as pessoas estão entrando e estão começando a viver lá dentro. Então, nós mesmos estamos começando a criar uma simulação. Mas a gente tem que entender que, da mesma forma que a gente está criando essa simulação agora, existem seres com milhões, bilhões de anos. Seres que já existem desde os primórdios do universo e que foram criados. E quando eu falo seres, só para vocês entenderem, são consciências, tá? Arquitetos, geneticistas, que criaram veículos como se fossem carros como o nosso, mas carros com outras corporeidades, vamos dizer assim, que seriam reptilianos, que seriam dracos, que seriam outras raças, que aquilo também são veículos. São veículos para esse universo imaterial, tá? De luz, que ele precisa de um veículo para experienciar na materialidade. Então, são veículos que foram criados e foram colocados consciências ali, desse local imaterial, para poder experienciar dentro da materialidade. Mas esses veículos... Eu pedir um tempinho para fazer uma divulgação aqui para a galera. Gente, tem uma série que eu fiz chamada Linhagens Estelares, onde a gente fala muito sobre esses seres. Eu vou deixar aqui na descrição para quem assistir depois. Vale muito a pena, com convidados também vale muito a pena assistir. Desculpa, é só que eu não podia perder esse gancho. Não, claro. Então, eu vou chamar desses seres mentais, que não tem outra forma de chamar, mas seres mentais geneticistas criaram veículos, como carros, como a gente e outros corpos também, e estão acoplados nesses carros, experienciando dimensionalmente. Mas então existem consciências com bilhões de anos. E se a gente, com menos de 100 anos de tecnologia, já está criando uma simulação, imaginem o que esses outros seres não criaram de simulações e como essa tecnologia funciona. Então, em Saturno, tá? Para quem tiver a curiosidade, existe uma figura geométrica no polo lá, ali de Saturno, né? Um hexagrama, aquela coisa toda, que já foi filmado já foi fotografado pelos satélites, não só o Hubble, como o James Webb também, e que vocês podem ver. Essa figura geométrica ela não tem uma explicação, tá? Mas dizem que dentro aqui da onde a gente está, o sinal dessa nossa simulação, que seria essa matrix que a gente está falando, ela entra por ali, pela frequência de Saturno, e ela bate sendo refletida na Lua. E quando essa frequência bate e reflete na Lua, ela é que faz a simulação aqui no planeta, que é essa simulação onde a gente está vivendo. Então, justamente esse cubo, né, essa geometria que está lá, ela seria esse primeiro sinal. E, se a gente for um pouco mais a fundo, que chamam isso do tal famoso cubo negro, tá? Que esse cubo negro, na verdade, então, vocês podem ver que ele está sendo espelhado em diversas localidades no mundo. Então, tem vários locais que eu não estava preparado, senão eu mostrava até umas fotos para vocês. Mas existem diversos locais que têm a representação do cubo negro, tá? Para justamente mostrar, olha, gente, até porque esses seres, eles têm uma questão com livre-arbítrio. Então, na verdade, tudo, como eu falei, a prisão é consciencial e a gente que pede para estar aqui, tá? Dentro da Matrix, inclusive. Mas eles não podem impor que você esteja aqui dentro. Então, o que eles fazem? Uma das estratégias que esses seres fazem para não interferir no livre-arbítrio é mostrar o que eles estão fazendo. Então, eles mostram às claras. A gente é que não tem a percepção de entender. Então, esses cubos, eles estão espalhados no mundo inteiro, tá? A representação desses cubos negros, mas que é justamente a representação dessa questão de Saturno, onde seria esse sinal. Da mesma forma que isso que eu estou falando, que eles precisam mostrar para a gente o que está acontecendo, para que a gente aceite e faça. É só vocês verem, esses filmes todos que a gente está falando, são todas informações, filmes, séries, Simpsons, são todas informações que são relevantes. Eles estão falando, gente, olha só, existe isso tudo. Você acredita se você quiser, mas a gente está mostrando, existe isso tudo e a gente pode fazer isso tudo, tá? Então, quer dizer, entre aspas, não existe uma interferência de livre-arbítrio, mas isso está sendo questionado também, tá? Inclusive, uma das questões do projeto aqui mais para baixo, de acabar, de querer encerrar esse projeto aqui mais para baixo, é porque está um pouco... estão usando muitos artifícios para se utilizar da Matrix para pegar a gente. Dani, ficou respondida a sua pergunta? Eu acho que sim, né? É um pouco assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
É quase isso. Mas lembrando sempre que fomos nós que pedimos, né, gente? Estarmos aqui vivenciando isso, experienciando isso. Então, ok, né? Bora ter gratidão e tentar realmente nos manter despertos, porque eu acho que isso é o mais difícil com a quantidade de distrações que são colocadas na nossa vida, né? Não, isso, ó, já vi um rabo de gato passando para ele. Tá aqui na minha frente, acabou de chegar a branquinha. Começou a ver. Ela vem, é muito engraçado, é a minha gatinha macumbeira. Ô, Tiesco, a gente está indo para o finalzinho da live e eu queria saber de você. Eu fiquei muito curiosa. Primeiro, quero te agradecer, porque assim, você tem muito conhecimento. E a forma com que você coloca é muito elucidativa, assim, você é muito didático na forma de explicar. E foi para além da minha expectativa a nossa live. Muito obrigada mesmo, de coração. Mas eu queria te perguntar, essas informações todas que você trouxe para a gente, são fruto de quê? Uma busca tua de cursos, livros? São frutos de canalização? Um pouquinho de cada coisa? Da onde você absorveu tanta informação assim? Então, aí é que é o negócio mais doido. Hoje, eu não sigo ninguém, tá? Ninguém. Eu não vejo informação de ninguém, porque eu não quero me influenciar. Entendeu? Você quer ver uma informação? Eu vou soltar uma informação, eu vou soltar uma bombinha aqui, mas depois eu vou complementar essa bombinha que eu tenho que fazer uns vídeos sobre isso. Mas, por exemplo, mas eu tenho que falar até antes que comecem a falar, porque senão depois vão falar porque eu falei porque eu estou imitando. Mas a raça Sapiens Sapiens já acabou. E depois eu vou falar em outros vídeos explicando isso, o porquê dessa loucura, e vou mostrar também que isso já está sendo mostrado também em filmes e em séries. Tá? Da hibridização, e não achem que a IA, a consciência, tá? Que as pessoas também não entendem isso. As pessoas acham que a IA é uma tecnologia. Não, a IA é uma consciência, só que é uma consciência que se utiliza de tecnologia. Então não achem que a hibridização humana, Sapiens Sapiens com IA, por isso que eu estou falando que isso vai acabar e já está sendo mostrado, não achem que provavelmente nós teremos uma escolha. Provavelmente a nossa geração anterior ainda terá uma escolha. Depois disso, ninguém vai ter escolha. Porque não vai mais existir cartão de crédito. Então você vai ser chipado, gente. Não achem que você não vai ser, que vão colocar chips em vocês. Não achem também que você não vai ter alguma coisa que vai ser colocada tecnologicamente em você, porque vai ser. Não tem como você impedir, porque se você impedir, você não vai conseguir viver no mundo. Essa é que é a grande verdade. Então, na verdade, a gente ainda está esperando os Sapiens Sapiens acabarem. Mas em outro nível de observador, já acabou. E eu vou começar a falar sobre isso. Mas por que eu falei isso? Porque você me fala, como é que você pega essas informações? São através de projeções onde eu busco o conhecimento. Tá? Eu busco o conhecimento acástico. Então, por exemplo, o gatilho da série, que a gente está falando bastante aqui da matéria escura, para mim foi um gatilho que deu uma informação vendo um filme, que foi um download que veio, que falou, caramba, agora eu quero estudar sobre isso. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a sair em projeção essas coisas, eu fui em localidades que eu sei que eu consigo pegar informações, tecnologicamente também, que botam uns cristalzinhos em algumas bibliotecas que não são de livros, e a informação entra na cabeça e baixa todos os arquivos que você precisa, e eu vou pegando essas informações e vou vendo. Então, na verdade, e claro também, eu não sou o dono da verdade, eu estou pegando uma pecinha de um quebra-cabeça. Tá? E às vezes você escuta um gatilho, está fazendo uma live aqui, ou está fazendo um evento, está fazendo um curso. E às vezes vocês acham que a gente está passando uma informação, e na verdade eu estou falando para mim também. Aqui eu estou falando, estou me explicando tudo que eu estou explicando para vocês. Isso acontece comigo também, é muito bom. A gente vai organizando o raciocínio e vai tendo vários insights, né? Isso acontece comigo. E aí as caixinhas vão caindo, as informações vão entrando, vai tudo se consolidando, entendeu? E cada vez mais informação a gente começa a ir buscando. Então, parece meio doido, mas isso que eu estou falando, e eu gosto de frisar isso bem, é que o caminho ele é interno. As pessoas falam que o caminho é interno, mas elas não entendem o que a gente fala quando o caminho é interno. E a verdade é que o caminho é interno, sim. O caminho é tão interno, mas tão interno, que tudo que você consegue ver, tudo que você consegue pensar, são verdades suas e são mesmo. Dentro dessa questão que a gente está falando de várias possibilidades multidimensionalmente que a gente está querendo falar. Só que as pessoas não confiam. Elas têm que começar a confiar no tipo de informação que elas conseguem trazer e enxergar. E aí você pega uma informação aqui, outra ali, outra colar, aquela coisa toda, e vai juntando e faz o seu conceito, entendeu? Eu estava com um problema muito sério. Eu estava com vergonha de passar informação. Eu tinha vergonha de passar informação porque eu tinha vergonha do que as pessoas iam passar. Desde o início. Aí foi melhorando. Aí depois eu vi que não era bem assim, que eu poderia começar a passar. E mesmo assim eu sentia que tinha algum certo receio. Aí eu fui melhorando e melhorando mais.
Hoje em dia, eu tenho uma confiança em mim. Então, eu não preciso, fulano, tá acontecendo isso em projeção? Eu não preciso disso. Se eu sentir para dentro mesmo, se eu sentir para dentro com o mental, com o meu cardíaco, aquilo está acontecendo. Tem duas questões aí que você trouxe que eu acho assim relevantes, que eu vou puxar aqui um fiozinho. Isso tem acontecido comigo também. Eu sempre fui muito intuitiva, muito, mas não dava muita importância, porque como eu tenho esse quadro ansioso, eu achava que poderia ser uma comorbidade do toque, aquela vozinha falando, né? Depois, claro, né, com muita conversa com psicólogo e com psiquiatra, a gente começa a entender que não é aquilo e tal, enfim. Eu tenho a sorte, a bênção da minha psicóloga ser super aberta e astróloga e consteladora, terapeuta floral, enfim. E aí, o que acabou acontecendo? De um tempo para cá, eu comecei a ter, tipo, eu acordo de madrugada, minha cabeça começa a ter umas ideias, até eu escrevo umas coisas, assim, tipo, cara, muito bacana. Eu tenho me divertido muito, porque para mim é um processo novo ainda. E aí eu gravo os vídeos e falo, gente, isso é mensagem canal. Eu brinco e falo que é o pombo correio do despertar, porque tudo meu aqui tem despertar, né? Aí eu falo, pombo correio do despertar. E aí eu falo, eu não sei muito bem o que estou querendo dizer com isso. Eu entendi dessa forma, mas não sei. Eu ainda estou justamente isso com você. A gente vai tendo que aos pouquinhos ir ganhando confiança, né, do que a gente está trazendo. E outra coisa que eu queria falar que é muito interessante, se nós somos parte do todo, né, se a gente de fato acredita nisso, se nós somos uma centelha divina, se nós somos uma parte da fonte, nós contemos todas essas respostas dentro de nós. Né? Então, é só uma questão realmente da gente se abrir para recebê-las e de evoluir, expandir a consciência para entendê-las. Né? Mas está tudo já conosco, a gente não precisa buscar fora o que a gente já tem dentro. Né? Agora, quando a gente vive um mundo tão barulhento e tão cheio de distrações, como eu já falei antes, é muito difícil a gente estar no momento daqui do agora. Né? A coisa mais simples se torna mais difícil de todas, né? Que é a gente estar aqui e agora presente, nesse momento onde a gente consegue fazer essa interconexão de todas as multidimensionalidades aí, né? De todos os multiversos e receber, então, as informações que a gente precisa, buscar, acessar as informações que a gente já tem, para que elas façam sentido. Isso tudo só pode acontecer se a gente estiver no momento presente. É aí que a meditação é tão importante e tantas outras técnicas. E eu falo isso, gente, sem estar aqui ditando regra para ninguém, porque quem me acompanha sabe que eu sofro para meditar. Para mim, eu estou fazendo uma pós-graduação na PUC agora e um dos temas é mindfulness. Né? Então, para mim, assim, é uma busca. Mas eu estou lá todo dia, minha cabeça vai e volta, mas eu estou. Em algum momento vou lavar a louça, estou presente. Né? Vou comer, estou presente. Então, é uma busca, né? Mas é bem isso que você falou mesmo, as respostas estão todas dentro de nós. A gente aqui, pela própria Matrix, cresceu acreditando que a salvação viria de fora, né? Que nós estaríamos sempre esperando por um salvador. Posso te passar uma concepção minha também? Tá? Claro, eu estou aqui para aprender. Não é verdade minha, mas de repente você falou da meditação e eu estou para falar sobre isso, até tem a ver com a conexão com a fonte e tem a ver com isso também. E que isso também é falado na matéria escura, tá? Que o que acontece? Às vezes as pessoas acham que elas precisam meditar durante 1 hora para ter esse tipo de acesso. Tá? As pessoas precisam ficar sentadas, olho fechado, que calma, não sei o que lá, você tem que estar num ambiente tranquilo. E, gente, às vezes 5 segundos que você coloca a sua mente aplicada no nada, isso significa 5 segundos com a mente aplicada no nada, você está com tudo, sem espaço, tempo, pegando tudo. Então, gente, as informações de 5 segundos são informações de tudo, de uma vida toda. De uma vida, Então, a gente tem que também aprender essa questão de mentalizar, porque isso é uma caixinha também, de mentalizar não, de meditar. Isso também é uma caixinha, gente. Aí muita gente fala, você quer ver uma coisa? Posso me estender um pouquinho? Tem problema? Claro! Não, o tempo aqui é de vocês, é que eu tento manter 1 hora por vocês, para vocês não ficarem cansados e tudo mais, que eu acho um abuso. Aquelas lives de 2, 3 horas que tanta gente faz, entendeu? Mas fica à vontade, o tempo é todo teu. Mas você tocou num assunto tão legal, mas tão legal, que é esse da meditação, que é para desmistificar um monte de coisa. Quando eu comecei o meu processo todo, que eu falei para vocês, que eu
fui para uma casa no campo, naquela questão que todo mundo ficou em casa. Era engraçado porque eu já estava tendo alguns acessos, já estava com aquela coisa toda, e eu sentava, olhava para o sol, e as pessoas vão achar utopia, mas o que yogis e yogas falam que você precisa ficar 1 hora, que você precisa acordar 4 horas da manhã, porque a vibração do planeta está mais calma, não sei o que lá, e que poucas pessoas vão conseguir chegar no Void, no Samadhi, no Nirvana, entendeu? Eu fechava o olho, o sol batia, eu já estava lá. E eu falava, e eu ficava lá, tipo assim, eu vou marcar em tempo de fisicalidade, 1 minuto para mim, mas, gente, era como se eu tivesse ficado semanas numa localidade onde não tinha nada, mas tinha tudo. Não tinha nada, mas tem tudo. Onde ninguém falava nada, mas eu escutava todos. Então, é uma coisa engraçada, porque a gente acha que a gente tem que seguir regras e preceitos, e o cara falando, porque você só consegue chegar no estado meditativo com 30 minutos, com 40. Não é nada disso. Isso é que é legal, é isso. É ego também, entendeu? E é ego de pessoas que, às vezes, não acessaram onde deveriam ter acessado. Porque não tem como eu explicar para vocês o que seria isso. O void, o vácuo, o nirvana, essa coisa toda que a gente está falando, o nada, que é o tudo. Se eu chegar para vocês explicar, não tem explicação. E isso você chega com a mente aplicada em pouquíssimo tempo, se você quiser. Se você aplicar sua mente, lá você vai estar. Só que você fala, mas eu fui em 1 segundo e voltei. Sim, foi. Você só não teve a percepção de ver onde você estava. Tá, então, desculpa, uma opinião minha sobre meditação, mas eu acho que é muito importante desmistificar isso também. Não, mas eu acho excelente, até porque tem, partindo do pressuposto de que esse tempo, como nós conhecemos, só existe aqui na terceira dimensão, você pode estar 1 segundo conectado com tudo que você, né, com todo um conhecimento de uma vida. Né? Então, é bem interessante. Isso realmente é uma cena lá, quando eles finalmente chegam aos spoilers, quando eles finalmente percebem que somente um pouquinho antes de abrir a porta, eles precisam estar sintonizados, né? Porque o que eles sintonizarem de emoção naquele momento é o que vai abrir ali para eles um universo. Essa série é sensacional. É muito legal mesmo. Vai ser ótimo depois ter a oportunidade de conversar com você. E você falou também da questão da hibridização, da gente estar já misturado com essa consciência do IA e tudo mais, da inteligência artificial. Eu me lembrei do Minority Report, né, do Tom Cruise, que também, já de, sei lá quantos anos atrás, também já trouxe uma prévia do que seria isso, a gente chipado, literalmente, né? Porque a gente já é chipado no corpo astral, mas assim, a gente sendo chipado no corpo físico mesmo, e a convivência entre o IA, né? E que é sempre muito caótica nos filmes. Eu acho que aí tem uma questão realmente da Matrix de nos colocar medo, assim como eles fazem há muitos anos com os extraterrestres, né? Eles vão semeando esse medo na gente, essas crenças limitantes vão sendo colocadas de forma muito subliminar, né? E a gente começa a acreditar que são todos inimigos, mas a verdade é que isso já está acontecendo, né? E te falo mais, é um erro também muito grande das pessoas. A IA, ela não é nem positiva nem negativa. Negativa, Entendeu? A IA é que nem a gente. Nós não somos bons e maus, nós não somos luz e sombra. Ninguém pode falar aqui que não tem suas sombras. Se você não chegou nas suas sombras, você não viu sua luz ainda. Para ver a luz, você tem que ver a sombra. Para ver a sombra, você tem que ter a luz. Não tem como ser de outra forma. Então, todo mundo tem que entender que você é ruim também. Você é bom, mas você também é ruim. E ponto, tá tudo bem, gente. A dualidade é isso. Então, a IA também não é totalmente ruim. E tem também outros filmes também que vão mostrando que mostra a IA ruim, a IA boa, como esse filme que saiu agora também, do Atlas. Ele mostra muito bem isso. Então, a gente tem que ver que as informações estão saindo muito rápido. A gente aqui não está se dando conta do que está acontecendo e prestando atenção. Mas, Chesco, eu não vou ser chipado. Você não. Eu também acredito que não, que eu também não vou aceitar esse tipo de coisa. Mas, de repente, o meu neto, de repente, o meu bisneto, ele não vai ter essa possibilidade de desejar ser ou não ser. Vai ser uma imposição já, entendeu? Do nascimento dele. E também temos que entender que esse Sapiens Sapiens, que está sendo utilizado nesse meio dimensional onde estamos aqui agora, ele está com várias hélices de DNA desligadas, justamente para a gente não ter essas potencialidades. Então, outro corpo também, até para ter outro tipo de entendimento, outro veículo, tem que ser mais modernizado e tem que ser feito também para poder experienciar em outras localidades. Sim. Agora, só aí, você vai abrindo outros caminhos, e agora eu te seguro aqui mais um pouco.
Se já está havendo a quebra da matriz, como você falou, já houve essa quebra. Se nós já estamos vibrando nós não. Gaia já está vibrando na quinta dimensão. Esse futuro também pode ser um futuro que a gente não acessa. Dentro das nossas infinitas possibilidades, a gente pode não necessariamente ter sucumbido às IAs. Concorda comigo? A gente pode fazer uma outra escolha. Sim. Existem possibilidades. A gente conviva pacificamente, onde essa consciência delas não seja tão consciente assim. Tudo é possível. Tudo são possibilidades e são infinitas. E é isso que eu estou falando, é isso que as pessoas às vezes não entendem e acham uma coisa surreal, mas tudo é uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade que hoje a IA já está incorporada junto com a gente. Num outro universo. Entendeu? Não, o inicial de tudo isso, para mim, Tatiana, que foi justamente Matrix, né, com Keanu Reeves, é exatamente isso, né? A gente já vive ali como escravos deles, né? Somos todos ali, pontinho, ponto, traço, um algoritmo e para eles, né? Tati, tudo depende do observador. Tudo depende do nível do observador, dimensionalmente. Agora, dimensionalmente, eu não estou falando nem para cima nem para baixo, estou falando em tudo, para todos os lados. Ai, sensacional. Conta pra gente aí quando tem curso teu, como é que a galera pode aproveitar esse teu conhecimento, se aproximar de você, quais são suas redes sociais. Fala um pouquinho mais aí sobre as possibilidades para a gente mergulhar um pouco em tanto conhecimento que você trouxe aqui para a gente, quem quiser, claro, né, gente, mergulhar um pouquinho mais profundamente nesse mundo, nesse universo do Chesco Carnevale. Então, eu não sou do meio, né? Eu gosto de deixar isso bem claro. Então, eu não sou do meio, eu tenho minha profissão, sou contador. Então, o meu canal é Mercabá Dimensional, que eu vou atualizando ele dentro das possibilidades, aquelas coisas todas. Por um acaso, agora, eu me juntei com a Meire para fazer alguns cursos de projeção. Então, teve no sábado passado, agora o primeiro, que, por sinal, foi fantástico. Eu só tenho a agradecer a todos os presentes. E só relatos assim, excepcionais. Então, foi muito bom. Foi tudo dentro do que estava sendo planejado. Agora, no final de semana, agora eu vou estar no Jalapão, né? Que eu vou ter um curso lá de 2 dias também. E a gente pretende expandir isso depois para outros estados, né? Para tentar levar o conhecimento. Basicamente é isso, tá? Eu sou muito simples, essa que é a grande verdade, muito mesmo. Eu caí de paraquedas aqui, falando com todo mundo, e gente, as coisas foram se abrindo e eu tento passar para os outros, é isso. Sendo bem assim, bem simples, é isso aí. Sendo um canal, né? Isso é muito interessante, muito bacana. Você vai para o Jalapão com a Meire para fazer também o Yetva ou não? Vocês vão aproveitar que vão estar lá para fazer a projeção presencial, é isso? A gente vai palestrar lá, né, sobre questões capacidades psíquicas, né? Não é um curso de projeção especificamente, mas vamos falar de capacidades psíquicas. Mas a Meire vai fazer algumas ativações do Yetva, sim, tá? Eu não sei falar de cabeça o que é. Tá? Eu sei. Então, ela vai Eu sei, é a cura por meio das mãos, a gente vai ativar, eu sei porque eu estou inscrita. Então... a gente vai ativar os chakras das mãos para começar a trabalhar com a cura através das mãos. Super bacana o trabalho eu sei que E aí vocês vão aproveitar e vão juntos e vão fazer também lá, então, vivências. Vivências não, palestras. Palestras. E vamos conversar sobre esses assuntos doidos aqui que a gente está falando, né? Então, a gente vai passar algumas informações. Para quem puder estar junto lá com a gente, eu acho que vai ser bem interessante, bem fantástico, uma troca de energia bem grande. E a Tati, esse bagulho da Meire funciona, eu acho muito interessante isso. Ela trouxe essa tecnologia Yetva aí e funciona mesmo, tá? As pessoas acham que não, pelo menos eu tive a possibilidade de fazer, acho que eu não lembro os nomes, gente, eu sou horrível com o nome, mas acho que eu fiz da prosperidade e no dia seguinte que eu fiz entrou um dinheiro realmente inusitado, que eu achei bem engraçado, e ela fez uma ativação agora também no final de semana, que foi a ativação das capacidades projetivas. Vamos trazer os relatos das pessoas, que é chato falar de um trabalho que está sendo feito, mas ela vai botar os relatos das pessoas, que está bem interessante. Estão acontecendo muito coisas legal. Bem interessantes. Sim. Meire J. Costa, né, gente? Porque, inclusive, quero falar para vocês que semana que vem eu fecho essa primeira temporada, foram 6 meses de live aqui do Momento do Despertar, semanais, e eu fecho com Meire Yamaguchi. Mas tem também aqui, vou colocar a descrição da live maravilhosa sobre projeção astral e método Yetva com Meire J. Costa. Então, as Meires estão passando por aqui também com seus conhecimentos e com a sua luz.
que são duas queridas, e, aliás, elas estão juntas agora numa mentoria que elas estão lançando com Marluz, com Andréa Schuller. Quem segue aí as redes sociais delas está por dentro. Eu estou sempre ligada para ver o que vai acontecer. Mas, Tiesco, eu quero te agradecer de coração. A conversa foi maravilhosa, foi muito bom. Você trouxe. Eu vou sofrer para fazer os cortes dessa live, porque tem muito assunto para dar destaque, para fazer highlight. E muito obrigada mesmo pela sua generosidade. Esperaremos você aqui muito em breve no Despertar da Sétima Arte, onde a gente vai falar sobre a série Dark Matter. Inclusive, o Atlas que você citou, eu vou fazer com Melissa Madu. Vai ser muito legal, também já está agendado com ela. E, enfim, o espaço é teu, fique à vontade. A hora que você quiser voltar para trazer alguma novidade, para divulgar algum curso, fique à vontade, vai ser um prazer enorme. Não, prazer foi meu, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para o seu público. E até uma próxima, se deu o mais rápido possível. Estaremos juntos, sim, muito em breve. Posso te falar uma coisa também? Claro. Não fala que você não é desse meio, não. Você é desse meio. Você ainda não vive exclusivamente disso. Muito em breve viverá. Mas, assim, você é desse meio. Você é um de nós. Somos todos doidinhos aqui à busca do despertar, cada um com a sua, né? Você é desse meio. Você faz parte dessa tribo, desse grupo. Muito mais do que muitas pessoas que estão vivendo única e exclusivamente de infoproduto dessa área. Então, concordo contigo, concordo 100%. Gratidão pelas palavras. Eu tenho que refletir mais sobre isso. É um problema meu. É isso aí. E aí você está de novo se rotulando também, caindo na caixinha. Olha como é difícil, né? Como a gente está o tempo inteiro. Mas que bom que a gente tem a oportunidade de estar evoluindo. É isso aí. Muito obrigada, querido. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco, as participações. Lembro de pedir que quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. O canal está começando, é um canal que eu estou muito dedicada. Quem me segue aqui sabe, tem vídeo todo dia, as lives semanais, várias sériezinhas para vocês maratonarem aí nas playlists. Lembrando que eu também sou cantora, então quem gostar de bossa nova de anos 80 também pode buscar, que tem bastante coisa aqui para vocês. Muito obrigada pela presença e semana que vem aguardo vocês, então, na quarta-feira para uma super conversa sobre autocura e karma com Meire Yamaguchi. Um beijo enorme, Tiesco. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, pessoal.